Boa tarde, gente, que já entrou. Meninas, tudo bem com vocês? Quando eu voltar no presencial, vocês vão conversar comigo, eu não vou conversar com vocês, só de raiva. Vocês não falam aí para mim. Oi, professora. Ai, que bom, Luiz Gustavo, pelo menos alguém. Nossa, é muito ruim você falar e o povo não responder. Tô admitindo aqui o povo, tá? Já começa a aula aí. Tudo bem? Tudo. Então tá bom, passaram bem final de semana. A gente não se viu semana passada, né? Que foi feriado? O que foi? Foi feriado, né? Sim, acho que foi feriado. Porque segunda não teve aula. A última vez que a gente se viu foi a avaliação de vocês. Semana passada, o que eu fiz de aula prática? Ah, foi uma simulação de mecanismo evolutivo. Aí vocês não tiveram essa aula. Eu tive uma notícia boa em relação a vocês, sobre o ano que vem, sobre o pessoal que vai fazer parte do novo médio. Só que eu não posso contar. Galerinha, vou começar então, porque senão essa aula parece que passa bem rápido, a última aula, e aí não dá tempo da gente fazer toda a prática. Se chegar mais alguém, eu vou admitindo aqui. Aí, chegando. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma prática, nós vamos criar um bichinho de estimação, tá? Esse bichinho de estimação é um bichinho mais exótico, não é um bichinho que a gente está acostumado a ter como pet, mas eu acho que vai ser bacana. Eu imagino que vocês não separaram os materiais. Estou certa disso? Sim. O Luiz Gustavo é muito Desta honesto. vez, eu não olhei o negócio. Não Eu olhou, mas esqueci você de olhar. faz, Gustavo? Você costuma Ó, fazer, Gustavo, junto Eu comigo? não, costumo não, não. Adoro a honestidade. Eu sei, porque na prova tinha aquelas duas perguntas, né? E pelas respostas deu para eu ter noção. Oi, Beatriz, boa tarde, meu bem. E aí muita gente falou que não costuma separar os materiais, que não olha o teaser. Eu falei, poxa, eu faço com tanto carinho. Mas eu vou fazer aqui com vocês e a gente vai acompanhando e é o que eu falo. Quando vocês fazem, é melhor para vocês memorizarem o experimento. Porque esses conhecimentos que eu trago nas aulas de Espaço da Ciência são assuntos recorrentes em Enem, por exemplo, né? Que quando vocês colocarem o pezinho no ensino médio, vocês vão começar a pensar em Enem. Agora, no nono, vocês não estão pensando isso, mas ano que vem vocês já começam. Então, assim, como é muito conteúdo, eu estou tentando trazer de uma forma bem lúdica, bem tranquila, né? Para que vá construindo aí o conhecimento. Porque a gente não é computador, não dá para dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Seria bom, mas não dá. E aí, se a gente tentar cuspir todos esses conteúdos em vocês no ensino médio, vocês vão ficar doidos. Então, a gente vai devagarzinho, colocando tijolinho, tijolinho, até que vai construindo um muro aí. Gente, eu acho que algumas pessoas que estão nessa sala já fizeram essa prática, não tenho certeza. Eu não sei se foi comigo, mas nós vamos repetir e aí vocês vão saber. Para a gente fazer a prática de hoje, a gente vai precisar de gelatina sem sabor, que é aquelas que usam em pudim, às vezes, para dar consistência, né? Um copinho, pode ser plástico, pode ser de requeijão, copinho que vocês tiverem. Caldo Knorr, eu falo caldo Knorr fazendo propaganda da marca, não ganho R$1 com isso, mas é qualquer caldo de legumes, de carne ou de frango. E um cotonete limpo, tá? De preferência. Que nós vamos sujar ele. Bom, hoje, meninos, nós vamos fazer
a cultura de micro-organismos. E quando eu falo cultura, muita gente liga com cultura, sei lá, o canal Cultura, TV Cultura, sei lá, teatro, música. Mas cultura é sinônimo de cultivo em biologia. Então, vamos supor que eu seja uma fazendeira e que eu faça uma cultura de soja. O que eu planto na minha fazenda? Soja. Muito bem, gente. Eu gosto de trabalhar com gente de raciocínio rápido, assim, ó, desse jeito. Se eu faço cultura de cana, o que eu planto lá na minha terra? Cana. Oh, só a galera inteligente. Então, nós vamos fazer hoje cultura de micro-organismos, certo? Professora, mas não é tóxico, não é perigoso. Não deixa de ser, mas nós vamos lidar com os bichinhos que nós estamos acostumados, tá? Então, é bichinho que a gente tem aí no dia a dia da gente, nosso organismo já sabe combater, então tá tudo certo. Tem anos de convívio. Anos de convívio, né? Bom, vocês já fizeram exame de urina? Não é possível que não. Já. Aí a gente coleta lá com o coletor, né? O coletor vai coletar a urina lá, às vezes cai um pouquinho fora na mão, né? Eu sei, vocês podem não contar, mas eu sei. Quem nunca, né? E por que a gente leva aquele coletor de urina para o laboratório de análise? Cadê a galera do raciocínio rápido? Gente, eu acho que eu caí, não é possível. Cadê vocês? Qual foi a pergunta? Por que a gente leva o xixi no potinho no laboratório de análise clínica? Será que é para o carinha Para cheirar? analisar se É a não comunidade de tem micro-organismos. Isso! Muito bem! E sabe como chama esse exame? Urocultura, tá? Porque você vai fazer o cultivo de micro-organismos a partir da urina. Então, é urocultura. E quando você leva lá seu potinho de urina lá, a cor, lógico, é um aspecto importante, tá, pessoal? Então, a visualização da cor da urina para o cara que está analisando é importante. A partir da cor, o cara já vai ter ideia se você está com infecção urinária ou não, certo? Então, o xixi, ele tem que ser bem clarinho, quase da cor da água. Mas você assustou, né? Porque o seu não tá, não é? Eu sabia. Vocês não bebem água o tanto que precisa. Então, se o seu xixi tá saindo amarelinho bem claro, beleza. Se tá saindo amarelo, toma cuidado. Se tá cor de Coca-Cola, Jesus, vai no hospital. Tá? Então, o xixi tem que ser muito clarinho. E como é que o cara faz essa cultura de micro-organismos? É isso que a gente vai descobrir agora. Bom, primeira coisa, já que a gente quer cultivar algo, a gente tem que entender o que é esse algo. O que é um micro-organismo, moçada? Jogo rápido. Povo do raciocínio rápido. Cadê? Fala, Gustavo Pina. Glorinha, cadê a Glorinha? A Glorinha quase não fala na minha aula. Gente, não é possível. O que é um organismos que podem ser vistos no microscópio, que aí pode Isso. englobar vírus, bactérias. Isso, olha lá. Tá vendo como a gente só está recordando? Então, micro-organismo, conceito, né? São organismos que não podem ser vistos a olho nu, tá? Nem se você pôr óculos. Então, aí fica a pergunta, né? Eu consigo notar alguns micro-organismos no microscópio que a gente tem lá no laboratório, que é aquele microscópio comum, mas tem alguns que nem no microscópio comum. É o caso dos vírus, né? Então, para eu enxergar vírus, eu tenho que ter um microscópio eletrônico, que é muito caro, né? Então, eu sei que a UFG tem um ou dois, né? Ele é caríssimo. Mas se o conceito, então, de micro-organismo
é de organismo que não pode ser visto a olho nu. Por que, então, que eu os enxergo? Quem mata essa charada? Porque são vários? Ô, Luiz Gustavo. Mais alguém? Mais alguém? Tem alguma opinião? Por que que eu consigo enxergar um micro-organismo se ele é micro? Luiz Gustavo falou porque são vários. Eles acabam acumulando, e aí forma, igual o Luiz Gustavo falou, muitos. Isso. Então, as duas respostas estão corretas. Na verdade, quando um micro-organismo pousou, sei lá, sentou, agachou, colonizou esse pão, ele era um. Só que aí, como eles se reproduzem mais rápido do que a gente, né? A cada, por exemplo, bactéria, a cada 20 minutos, você tem uma reprodução. Então, uma célula em 20 minutos vira duas, duas viram quatro, quatro viram 8, e assim vai crescendo exponencialmente. E aí, de um dia para o outro, você já nota aquele bolor, né, se for fungo, ou aquela mancha, se for bacteriana. Então, são muitos micro-organismos morando num determinado lugar. E aí, eles colonizam aquele lugar, né, formam uma colônia, e a gente consegue observar olho nu. Então, quando o médico pega lá a espátula, né, o palitinho lá dele, taca na farinha, se ele enxergar a placa, que é essas manchinhas brancas que vocês estão vendo aqui na garganta dessa pessoa, significa que você está em infecção. E aí, se você está com infecção, só lhe resta passar um antibiótico. Né? Antibiótico é antivida, não é anti-sua vida, mas é antivida da bactéria. Então, por isso que daí ele já, olhando, ele já sabe se tem que passar antibiótico ou não. Ah, pode ser que você vá ao médico, porque assim, a gente só vai no médico quando já está bem avançado, hein? Mas quando a garganta começou a raspar, sabe, tá aquela raspadinha assim, tá meio... Aí você às vezes olha lá no espelho, e você não enxerga. Então é porque ainda tem poucos micro-organismos. Mas se você der uns 3 dias, aí já fica colonizada, igual tá essa pessoa aqui. Essa aqui tá sofrendo, viu? Muita infecção. E não é só bactéria que coloniza nós seres humanos, né? Esse carinha aqui, por exemplo, ele tá com uma doença chamada pano branco. Alguém já teve? Eu. Fora eu. Gente, pode falar, não é sinal de pessoa suja. Eu tomo banho, 2 banhos por dia, peguei. Mas ela passa ao decorrer do tempo? Só se tomar remédio. Ela tem outro nome específico? Tem micose. É que normalmente as pessoas falam pano branco no vulgar, porque fica onde o micro-organismo está colonizando, ele deixa mais claro que o restante da pele, né? Não é vitiligo também, isso aqui não, tá, gente? Que vitiligo é uma doença autoimune. Isso aqui, ó, é micose. E a gente pega do ar. No meu caso, eu costumo ter muita micose, gente, mas é muita. Assim, num ano eu tenho umas 3, 4. Nossa, professor, como você é nojenta. Não é. É porque que acontece? Eu tomo muito banho, eu tenho essa mania de banho, não é o certo também. E eu acabo tirando toda a proteção da minha pele, que é esse sebinho que tá aqui, sabe? Passa a mão no canto do nariz aí que você vai sentir o sebinho. Esse sebinho, esse óleo que a gente produz, ele tem uma ação de proteção na nossa pele. Aí, como eu lavo muito o rosto, lavo muito a pele, eu tiro essa proteção. E aí, os micro-organismos que estão aqui no meu redor, eles acham a minha pele e coloniza. Entendeu? Então, é por isso que de vez em quando eu tenho que usar uma pomadinha. Bom, vamos entender agora, vamos relembrar, né? Porque no ano já sabe, mas a gente sempre vai relembrar para vocês nunca esquecerem. As categorias de micro-organismo. Eu gosto muito de imaginar, tá? Porque, na verdade, é assim, que a gente tem um zoológico ao redor da gente, um zoológico invisível. Então,
quando eu falo vírus, igual a gente está ouvindo muito falar, gente, não tem só corona por aí, tem zilhões de espécies. Quando eu falo em bactéria, eu tenho zilhões também de espécies. Então, eles estão todos aqui no meu redor, dentro das pessoas, e nos alimentos. Só que a gente não enxerga. É como se fosse um universo paralelo. Muito louco isso. Vamos entender as categorias, então. Quando eu falo de vírus, eu estou falando de um ser único dentro dos seres vivos. Por que eles são tão únicos assim? Ó, essa era para estar na ponta da língua, hein? Porque, gente, eles são acelulares. Então, você pensa, é um ser vivo que não tem célula. Aí ele é meio contraditório, porque você fala assim, mas para ser vivo tem que ter célula, não tem, professora? Eu aprendi lá no 7º ano, acho que com vocês foram alunos da Josi no 7º ano, não é? Aprendi com a professora Josi que todo ser vivo tem que ter pelo menos uma célula. Mas os vírus são exceção. Até esse nome vírus significa veneno, tá? Então, quando se descobriu os vírus, eles nem achavam que eles eram vivos, porque não tinha célula. Então, eles achavam que era tipo uma substância tóxica, um veneno. Então, a gente vê aqui na imagem esse vírus aqui, que parece um robozinho, e ele está se acoplando nessa célula, esse amarelado aqui é uma célula. Quando ele acopla, ele injeta o material genético dele, como a gente pode ver esse verdinho aqui, ó. Gente, as imagens são reais, tá? Ó, ele injeta o material genético, não é só um, tem vários vírus. Esse material genético, que pode ser um DNA ou um RNA, ele vai se ligar ao DNA da célula hospedeira e vai escravizar a célula hospedeira. Olha que danado. Nem célula tem e faz esse estrago. Quando ele liga, então, o DNA dele à célula hospedeira, ele passa a mandar a célula hospedeira fazer cópias dele. Então, aí ele começa a produzir um monte de réplica, tá? E aí é que a gente tem que pensar, né, no caso do Covid, que ainda não tem remédio específico, um remédio que corte essa replicação, né? Se a gente conseguisse um remédio assim, todos os nossos problemas estariam acabados e a gente poderia dar um abraço. Então, vírus acelular, guardem disso. Se é acelular, tem que ser parasita, obrigatoriamente. Bactérias. Qual que é a grande diferença de vírus para bactéria, moçada? Está fácil, hein? Cadê o Pedro Henrique? Que ele é celular? Isso, Giovana! Que ele é celular, né? Então, toda bactéria tem célula. Só que a célula bacteriana, ela não é igual a minha, igual a sua, igual do seu cachorro, igual da planta. Ela é uma célula bem mais simples, chamada de célula procarionte. Qual que é a diferença da célula bacteriana para a nossa? Por que ela recebe esse nominho, procarionte? Vai lá, Xará, me salva. Cadê o Arthur, Isabela, Beatriz Alves? Moçada, toda vez que em biologia tiver essa palavra pró, significa antes, primitivo, tá? Então, essa célula é uma célula mais primitiva, primeiro, porque ela surgiu por primeiro mesmo aqui no planeta. E segundo, ela é primitiva, tão arcaica, tão assim, simples, que ela não tem núcleo. Então, há umas aulas atrás, quando a gente falou de célula também, a gente falou que o DNA era como se fosse o prefeito dentro da prefeitura. Mas na célula bacteriana, tem prefeito, né, que é o DNA, mas não tem prefeitura. Então, ele não tem lugar fixo, ele fica solto no citoplasma. Então, essa é a grande diferença da célula procarionte para a nossa, que é chamada eucarionte.
E tem bactéria que é autótrofa e bactéria que é heterótrofa. Vocês sabem qual que é a diferença de autótrofo e heterótrofo? Não. Mais alguém? Ó, o meu Elas que carro... produzem seu próprio alimento. Isso, qual que produz? Autótrofa. Beleza, é isso mesmo. Vocês não esquecerem que auto, qual que é uma, qual que é outra? Automóvel, né? O meu carro, meu automóvel. É meu, não é? É próprio. Então, a palavra auto significa próprio. Então, quem é autotrófico produz o seu próprio alimento, tá? Porque trófos é alimentação. E heterotrófico é aquele que é diferente. Então, eu sou uma heterótrofa, porque eu me alimento de um diferente de mim. Então, estou, por exemplo, comendo carne de vaca, né? Estou comendo alface, que é um outro ser que é diferente de mim. Tá? Então, autótrofo produz seu próprio alimento, heterótrofo se alimenta de outra coisa. Tá? E aí, bactéria, nós vamos achar dos dois tipos, as autótrofas e as heterótrofas. Professora, tem bactéria que produz seu próprio alimento? Tem, tá? Ela pode fazer um processo chamado quimiossíntese. Vocês vão aprender isso no primeiro ano que vem. Por exemplo, quando a gente tem um derramamento de petróleo em algum mar, né? Existem bactérias que elas decompõem o petróleo e com a decomposição do petróleo elas produzem o alimento delas. Então elas são super bacanas, né? Próximo micro-organismo. Fungos. Quando fala fungo, na minha cabeça, tá, Giovana, sempre vem na mente um cogumelo. Só que o cogumelo é grandão. Se ele é grandão, eu posso enxergar, então ele não é unicelular. Mas dentro do reino dos fungos, a gente tem organismos unicelulares, que são chamados leveduras, tá? Então, cada bolinha dessa é uma célula. Cada célula dessa é independente, tá? É um serzinho. E qual que é a grande diferença de uma célula bacteriana para uma célula fúngica? Quem quer, olha aí no slide e cola. Que ela tem núcleo? Perfeito, tá? Então, essa aqui, ela está muito mais na frente do que as células bacterianas. Ela é muito mais avançada, ela surgiu bem depois e, por mais que vocês achem esquisito, ela é muito mais parecida com a nossa célula do que com a célula de uma bactéria, tá? E fungo, gente, por mais que pareça planta, né? Você pensar no cogumelo, igual eu penso, ele nunca, 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 nunca vai fazer fotossíntese, tá? Então, todo fungo é heterótrofo. Precisa comer alguma coisa. E, por fim, a gente tem as algas, que a gente, quando fala micro-organismo, a gente lembra de fungo, bactéria, vírus, de vez em quando a gente lembra, mas alga a gente nunca lembra delas. E é um absurdo a gente não lembrar das pobrezinhas, porque se a gente pensar que o planeta é 3/4 de água, né? Então, assim, é muita alga para a gente se esquecer delas. Então, a alga, ela também tem célula, também a célula é eucarionte, então tem núcleo, e ela sempre, sempre, sempre vai ser autótrofa, tá? Produz seu próprio alimento. Aí a alga já faz fotossíntese, né? Bom, então, vamos pensar nos nossos bichinhos que a gente quer cultivar. Se eu quisesse criar um pet, né? Um cachorro, um gato, sei lá, um hamster, o que eu precisaria fornecer para que ele não morresse? Alimento e água. Alimento e água. Tem mais alguma coisa que o bichinho precisa? Vacinação. Hum. Vermifugação. Não, vamos pensar assim que você tá lá na roça, você tá longe do veterinário. Além, assim, básico, assim, só para ele continuar vivendo. Só para ele não subir na sua cama.
Banho, educação. Educação é ótimo. Gente, você precisa jogar um paninho pro bichinho, para ele ter onde deitar, não é? Então, a gente, para criar qualquer coisa, a gente, se for ser heterótrofo, né? A gente precisa dar água, comida e um lugar para ele crescer, certo? E se eu quiser criar micro-organismos, o que eu preciso fornecer para eles? As mesmas coisas que um bichinho de estimação. Justamente, né? E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer um meio de cultura. E é isso que os analistas lá do laboratório, eles fazem com o seu xixi. Eles fornecem alimento para o seu xixi, certo? Água, alimento em um lugarzinho. Se no seu xixi tiver bactéria, ela vai começar a brotar nesse meio, certo? E aí ele manda o resultado para você, ó, tá com infecção de urina, tem que tomar antibiótico. Então, nós vamos dar para o nosso bichinho caldo quinor, água, tá? E um lugar para ele crescer, que é a gelatina sem sabor. E como que nós vamos fazer isso? Ó, se você, como o Gustavo Vieira, não providenciou o material e quiser fazer o experimento depois, com calma na sua casa, faz, é legal de você ver brotar. Brota no bailão. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui minha gelatina. Gente, tá nesse potão, mas tá escrito aqui gelatina, tá? É gelatina mesmo. Só que o meu é muito, porque no laboratório, né, é muito aluno. Ela não é muito cheirosa. Eu vou pôr uma colherada de gelatina. Vocês podem colocar o conteúdo do pacote, tá? Uma colherada. E agora... Peraí, gente. Eu peguei uma aguinha e eu esquentei ela 15 segundos no micro-ondas. Ela tá só um pouquinho morna, bem pouco. Eu vou colocar aqui também uma colherada de água morninha. Não pode ser água quente, que senão não dá certo. Vou colocar 2, tá? E vou pegar um titiquinho de caldo quinor, tá? Uma pontinha aqui. Mais ou menos isso aqui. E faço minha mistura. O desafio agora é você bater essa mistura, a minha já tá endurecendo. Antes dela endurecer, você tem que passar ela pro potinho que vai ficar, que o meu não vai ficar nesse. Eu vou fazer a caminha do meu micro-organismo aqui, ó, nesse potinho de vidro. Mas aí vocês podem colocar no potinho que vocês fizerem. Professora, vocês vão perguntar, ou não, né? Pode ser gelatina normal, aquelas de uva, framboesa? Não pode, porque aquela gelatina, ela é pouco concentrada de gelatina mesmo. Então, se você tira ela da geladeira, ela fica líquida. E essa gelatina incolor, ela é mais concentrada em gelatina, na verdade, chama agar, o que tem. E aí ela consegue ficar firme, né, no estado sólido, sem estar dentro da geladeira. Professora, mas por que então eu não posso colocar a gelatina, sei lá, de uva, deixar com o micro-organismo dentro da geladeira? O que vocês acham? É isso aí que vocês estão pensando. Vai morrer? Por que a gente bota os alimentos dentro da geladeira? Para Para conservar. conservar? Então, se eu baixo a temperatura, a bactéria, o fungo, ele não reproduz, não é? Não é? E aí, se eu deixar meu bichinho dentro da geladeira, o que vai acontecer com ele? Morrer. Você vai matar seu bichinho, né? Do mesmo jeito que você não bota seu cachorro dentro da geladeira, você não pode pôr seu funguinho. Moçada, ó, vai ficar tipo um creme, tá vendo? Ela não fica igual gelatina normal. Aí você pega o seu potinho, pode ser copinho de café, e você coloca essa mistura aqui.
vai preparar tipo uma caminha. E aí, em uns 40 minutos, essa caminha já vai ficar sólida, no estado sólido. E aí depois a gente, ó, minha vai ficar, até o final da aula ela já tá boa. Certo? Aqui, então, eu tenho meu meio de cultura, onde eu vou cultivar meu micro-organismo. É desse jeito. Se a água tivesse um pouquinho mais morna, aí ia ficar, assim, no meu meio de cultura dá para ver a gelatina ainda, os gominhos. Se a água tivesse um pouquinho mais morna, ia dissolver melhor, tá? Então, você colocar aí... É porque eu esquentei a água e vim da aula, então já meio que esfriou. E aí? Cadê os micro-organismos? Onde é que a gente acha esses bichinhos? E onde você Em tá qualquer pensando? lugar? Isso, em qualquer lugar. Então, você pode, por exemplo, pegar da sua mão os micro-organismos. Então, você vai pegar daí um cotonete limpo, por isso que não pode estar usado, né? E você pode esfregar na sua mão, do jeitinho que ela tiver, né? De preferência que você não tenha lavado, porque se você lava, você tira, né? Coletou, mesmo que você não enxergue nada, eles estão aqui, tá? Você pode também pegar da tela do seu celular e fazer assim, né? Coletou, aí vai inocular. Você pode pegar da orelha? Pode. Limpa o ouvido, é meio nojento, né? Mas é verdade. Limpa o ouvido, vai coletar micro-organismo e vai colocar no seu meio de cultura. Dá para pegar também, sabe de onde que é legal? Do dente, tá? Eu acabei de escovar o dente, que eu tomei um café agora ali, escovei o dente. Mas se eu pegar um cotonete e esfregar no meu dente e depois colocar no meu meio de cultura, brota. Brota no bailão. De onde que eu peguei? Eu peguei, para fazer a prática para vocês, do teclado do meu computador. Então, eu fui do teclado, raspei daquele jeito que eu mostrei, né? E aí, eu cheguei aqui no meu meio de cultura, que já estava sólido. Esse aqui está quase bom, ó. E aí, eu vou fazer uma estria nele, tá? Bem devagarzinho, sem eu acalcar. Não sei como é que vocês falam aqui em Goiás, lá na minha cidade é carcar. Sem carcar duro. Você vai só passar aqui, ó. Tá vendo? O de vocês já solidificou. Mas só para não, professor, mas não é possível que tá aí. Tá. Aí eu vou tampar, né? Vocês podem tampar com papel filme ou alumínio e deixa em algum lugar na sua casa. Depois de um tempo, tchan, 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 vocês vão poder observar fungos, né? Com aspecto cotonoso, então parecendo um cotonete, parecendo um algodão. Quando for assim, é fungo. Ou vocês podem observar bactérias, que vão ter um aspecto um pouco mais úmido, mais leitoso, tá? Eu fiz um meio de cultura na quinta-feira para mostrar para vocês. Olha aqui como é que ele tá. Vocês estão vendo, gente? Vocês me dão um retorno aí para eu saber. Abaixa um pouquinho mais. Aí. Isso. Estão percebendo as colônias pretinhas? Sim. Esses são meus amigos que convivem comigo enquanto eu dou aula, porque eles estão crescendo aqui no meu computador, certo? Eu passei o cotonete no computador e depois fiz a estria aqui, daquele jeito que eu falei. Hoje é quinta, sexta, sábado, 4 dias, aí eu já observo a colônia. Então, os bichinhos brotaram mesmo, né? Bom, a gente fica com aquela impressão, meninos, que micro-organismo é sempre do mal, né? Mas existem micro-organismos do bem. Vocês sabem me falar algum? Eu estou buscando aqui o vídeo que eu preciso, que eu tirei da página. Os lactobacilos vivos. Muito bem! Lactobacilos vivos. Tá na moda agora, não sei se vocês ouviram falar, de probióticos.
Já ouviram falar de probióticos? Viu? Não. O Yakult é um probiótico. Então, o que é probiótico? É um alimento que ele vai conter um micro-organismo, certo? Esse micro-organismo, ele vai te fazer um bem. Então, tem gente que agora está fazendo muito kefir. Eu nunca comi kefir, mas diz que é muito saudável. Eu não sei nem que gosto tem. Para mim é igual caviar, nunca comi. Mas vou passar aqui um videozinho de 2 minutos sobre micro-organismos do bem, tá? Hoje eu vou falar sobre os Tá saindo micro-organismos do bem. É que normalmente nós ouvimos falar em bactérias, fungos e vírus Tá saindo som, causando galera? doenças, não é verdade? Sim, Pois é. Mas hoje você vai saber que existem os micro-organismos que são utilizados para o nosso bem. Confere aí. Você certamente já ouviu falar nos lactobacilos. Pois bem, os lactobacilos são um grupo de bactérias muito utilizado pela indústria de laticínios. Para quê? Para fazer alguns alimentos que vão nos fazer bem, como por exemplo, iogurte, bebidas lácteas e aqueles leitinhos fermentados. No caso do iogurte, os lactobacilos pegam a lactose, que é o açúcar do leite, e a transformam em ácido lático. O que esse ácido lático vai fazer? Ele vai desnaturar as proteínas do leite e aí o iogurte vai ficar com aquela consistência bem viscosa que a gente conhece. Existem também, pessoal, outros tipos de bactérias que são utilizadas na transformação do álcool etílico em ácido acético, formando o famoso e queridinho vinagre, pois é, que é muito utilizado no nosso dia a dia para temperar saladas e outros pratos. O vinho é outro produto onde são utilizados micro-organismos do bem, pois é, existem micro-organismos chamados leveduras e essas leveduras vão consumir o açúcar da fruta, no caso a uva, né? E este açúcar se chama frutose e a levedura transforma a frutose em álcool etílico e daí ela trabalha nesse processo de elaboração do vinho, que tomado em pequenas quantidades pode fazer bem para a nossa saúde. Se você tem o hábito de fazer pão, você sabe que em determinado momento aquela massa cresce. Por quê? Por causa da fermentação. E quem é que faz essa fermentação, professor Cláudio? É uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura pega o açúcar da massa e transforma em gás carbônico. E é por isso que esse gás faz com que a massa se expanda. Esse é o processo de fermentação do pãozinho nosso de cada dia. É mais um exemplo de um micro-organismo sendo usado para nos fazer um bem. Bom, pessoal, se você gosta do nosso... Peraí, meninos, deixa eu só parar de passar para mim aqui. Bom, garotos, então espero, com essa aula sobre cultura de micro-organismos, ter enriquecido aí o repertório de vocês, para que vocês vão bem fortes aí para o ensino médio, certo? Tem muita gente que chega lá no primeiro ano sem saber a diferença de vírus, bactéria, fungo, alga, e aí esses conceitos, você já tem que levar do ensino fundamental para o médio, tem que estar na ponta da língua, tá? Não só por causa do Enem, mas porque no novo médio a gente pretende fazer tanta coisa interessante com vocês, e a gente quer vocês bem fortes para vocês pensarem diferente do que todo mundo já pensou, certo? Um beijo para vocês, até a próxima aula, se ninguém tiver dúvida, pode sair. Tchau. Tchau, Gustavo.